Então, resumindo aqui, regeneração implica em transformar essa visão colonial e sair de uma posição inferior em relação àquilo que nos constituímos como povo, né? A reconstrução, a integração harmoniosa de sistemas e saberes, a prática propositiva, a construção de um poder consensual entre adultos e crianças, e que isso não significa criança no centro das atenções, e a criança como ser do presente, como um ser cidadão, agente do próprio conhecimento, agente do próprio aprendizado, com foco no aprender, na autonomia, na autorresponsabilidade, na visão regenerativa. Então, eu vou fechar aqui com uma fala de Léa Tiriba, que é doutora em educação da Unirio, aqui no Rio de Janeiro, e ela fala como que vamos criar seres que cuidem da biosfera, que cuidem desse planeta, se nós emparedamos as crianças e nós limitamos os jovens na sua expressão. Então, fica aqui um convite para que a gente possa olhar para esses aspectos, olhar para dentro de nós também, onde existe ainda educação degenerativa que está ali ainda dentro de nós pulsando, e como que a gente pode transformar esses aspectos numa educação regenerativa pelo bem da humanidade, pelo bem da biosfera, pelo bem de cada uma e cada um de nós e pelo bem da sociedade. Então, aqui temos as referências bibliográficas que utilizamos. Tem o Design de Culturas Regenerativas do Daniel Christian Wall, que é excelente, recomendo muito. Temos aqui o Malcolm Ferdinand, que ele é da Martinica, ele vai trabalhar uma reflexão sobre a ecologia decolonial, pensar a partir do mundo caribenho, que começou lá a todo o processo de colonização, ali, desde Colombo. O Mego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, né? A Terra Dá, a Terra Quer, é um livro pequeno, precioso, que eu recomendaria a todos que lessem. Humberto Maturana, conforme a Ana comentou, é Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, e Relações e Redes, do Lama Padma também. Temos aqui o nosso contato, aqui abaixo, meu e-mail e o Instagram, da Ana Leite também, e o Instagram. E aqui agradecemos a participação e o tempo de atenção de vocês. Um grande abraço para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passar e com a professora Ana Leite para fazer um bate-bola, responder algumas perguntas que enviaram para a gente pelo chat. E aí eu fico muito curiosa, dando boa tarde para Paulo e para Ana Lúcia. Vocês separaram como tem gente conectando de tudo quanto é lugar do Brasil? Olha, eu não sei se vocês estão me escutando bem. Sim. Estão me escutando? Tá. Não é porque eu estou na USP, estou num congresso aqui na USP Saúde Planetária, e aí às vezes fica meio perturbador. A gente aqui não está conseguindo visualizar, pelo menos eu, porque eu estou no celular, eu não estou conseguindo visualizar quantos estão nos assistindo. Eu não sei se a Ana está conseguindo ver. Então eu vou contar para vocês. Ceará está presente, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia, claro, sempre muito presentes, então, enfim. E aí a gente tem duas perguntas, eu vou começar com a Ana. Ana, uma pergunta para você. O que uma professora precisa fazer para fazer uma educação regenerativa? Olha que pergunta fácil de responder, Ana! Bom, boa tarde, um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada, Alê, por essa intermediação. Bem, como se chama a pessoa que fez a pergunta? Foi a Viviane. Então, oi, Viviane. Bem, essa é uma pergunta bem complexa, porque são muitos os fatores assim que tornam a gente uma educadora, um educador regenerativo, né? Então, começa por uma aspiração. Começa pela sua pergunta, na verdade. Começa pela aspiração de mudar a sua visão para, consequentemente, transformar suas ações também,
né? Então, é um lugar de revisão de conceitos, é um lugar que passa primeiro por dentro de nós mesmas, de nós mesmos, das nossas práticas, né? Da nossa visão, dos nossos padrões, das nossas crenças, consequentemente das nossas ações, das nossas práticas e da prática educativa também. Então, assim, a gente costuma dizer que essa educação regenerativa, né, que eu incluí também na aula, né, os termos educação viva e consciente, transformadora, democrática, bem, tem nuances, né, de regeneração em todas elas. Na verdade, é um processo que passa pelo educador, é um processo que passa pela pessoa, né? O Lama Santa, meu professor, ele fala sobre ensinar pelas costas. Regeneração é algo que a gente ensina pelas costas, porque precisa começar pelas nossas ações, né? Então, significa o quê? Necessariamente mudar sua alimentação, mudar sua prática cotidiana, reciclar seu lixo? Também. Não só, mas também, né? Mas tem todo um trabalho em vários âmbitos, assim, vários níveis que vão, de alguma forma, assim, ampliando a consciência. E chegam também em práticas muito, que são pedagógicas mesmo, né? No dia a dia, que vão depender de que grupo você atende, né? Então, o Paulo, por exemplo, atende aos grupos de ensino superior e graduação e pós-graduação. Eu atendo crianças de ensino fundamental e educação infantil, mas também educadores, né? Então é todo um trabalho, assim. Temos, por exemplo, no Espaço Cria, um núcleo chamado Núcleo de Autodesenvolvimento. Esse núcleo de autodesenvolvimento é um trabalho interno que fazemos com os educadores, revisando seus conceitos, seus padrões, suas crenças sobre a relação com as crianças, sobre que tipo, por exemplo, falando de algo muito, muito comum no nosso cotidiano. Quando eu abraço uma criança, quem precisa desse abraço? Sou eu ou é a criança? Né? Acolher uma criança que chega na escola, por exemplo, e que está com saudade da mãe é uma coisa. Agora, eu, deliberadamente, abraçar todas as crianças que chegam por uma necessidade minha já é outra coisa. Então, passa por muitos elementos, né? Passa por muitas vertentes, assim. E é algo que realmente é parte de um lugar transformador de si mesmo, né? E de si mesma. E de encontro também com pedagogias, com práticas que sejam significativas e que trabalhem essa transformação e essa perspectiva regenerativa no cotidiano, né? Então, depois posso dar alguns exemplos assim, de escolas que fazem isso no cotidiano. Acho que basicamente é isso. Obrigada, Ana. Vou aproveitar e vou contar para quem nos assiste agora que esta sessão ela vai ser como outras sessões da IoT Week desse ano, e essa é uma grande novidade que a gente traz. Elas vão ser transformadas em cursos no AvaMec. Então, o que vocês acabaram de assistir, essas trocas, essas perguntas, é só o início. A gente vai trazer mais conteúdo, mais referências, até atividades propositivas, reflexivas para vocês através da plataforma do Ministério da Educação, que é o nosso parceiro. Esses cursos também são 100% online, gratuitos e com certificado. A gente vai criar uma trilha só focada em educação para sustentabilidade e educação antirracista. Isso vai acontecer até o início do ano que vem, tá? Bom, Paulo tem uma pergunta, um comentário, na verdade, também bastante interessante, que foi trazido pela Juliana. Mas antes disso, eu quero dizer que a turma de Bragança Paulista, São Paulo também está aqui. Quem mais que mudou? Alagoas também está participando ao vivo. E boa parte da nossa audiência conecta depois assistindo as gravações. Então, assim, tem uma diversidade muito bacana se conectando à IoT Week. Paulo, pergunta para você: como a educação regenerativa tem sido implementada no ensino superior? Olha! Na verdade, eu pego a bomba estourando, né? Porque justamente como o processo educacional da criança e da adolescência
ele é um processo tradicional e ele é muito formatador. Quando os alunos chegam no nível superior, eles chegam todos prototipados dentro de um mindset degenerativo. Então, a gente tem que reconduzir para uma terceira via. Não adianta você dizer que tudo que ele fez não vale, porque isso é você querer destruir o passado de uma pessoa. Então você tem que pegar aquilo, como é que eu transformo, como é que eu transmuto isso, ressignifico e amplio a sua ação no mundo para além de uma fragmentação do conhecimento, por exemplo. Então, o que é muito comum é os alunos serem treinados na fragmentação do conhecimento. E quando eu pego eles, eu quero trazê-los para um pensamento sistêmico, um pensamento complexo, ele não consegue. Então eu tenho que treinar ele, coisa que a escola devia ter feito, não fez, agora eu no nível superior eu tenho que fazer. Você imagina, eu sou médico. Como é que um médico vai conseguir atender alguém de forma holística se ele não tiver um pensamento complexo, pensamento sistêmico desenvolvido? Ele precisa desenvolver essa habilidade. Então é quase que eu pegando ele do zero. A criança, a menos que seja alguém, um adolescente que tenha vindo de uma escola já inovadora, alguma coisa assim, a maioria não. Eu tenho que trazer do zero para poder reativar esse processo de entendimento regenerativo sobre o mundo. Hoje está mais vantajoso porque, embora seja uma desvantagem civilizatória esse processo degenerativo, fica mais fácil de eu demonstrar que essa condição de mundo ela não serve mais para a sobrevivência de nós humanos. E nem de muitos espécies vegetais e animais do planeta. Só de espécies animais a gente já perdeu 60% da diversidade das espécies já foram extintas. Então a gente precisa resgatar essa compreensão para ver que natureza de cuidado eu vou conseguir desenvolver com esse ser humano que entra com a proposta de cuidar dos outros seres humanos, né? Obrigada, Paulo.